pensa que é? E aí, Brasil? Quem você pensa que é? Essa é a nossa pergunta da semana. Porque nós vamos falar sobre identidade, nós vamos falar sobre birras na adolescência. Não vamos chamar de birra, né? Vamos dizer crises da adolescência. Como lidar com isso? Você sabe lidar com esse temperamento meio que bipolar do seu filho? Uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está cansado, está com fome, depois está agitado de novo. Fica bravo, fica nervoso. Na maioria das vezes, nós não entendemos porquê, nós não sabemos a razão. E lidar com isso é complicado. Então, quem você pensa que é? Essa é uma pergunta chave para administrar melhor essas crises do seu filho adolescente. Eu gosto muito de um provérbio que diz assim como o homem pensa, assim como o homem se vê na sua alma, ele é. Assim como você se enxerga no seu mais íntimo, nos seus pensamentos mais secretos, assim como você se conhece, assim como você se vê quando você se olha no espelho, a imagem, a ideia que você tem de quem você é, faz você ser quem você é. Tá, mas o que isso tem a ver? Nós vamos falar sobre a minha crise ou sobre a crise do meu filho adolescente? Nós vamos falar sobre identidade. Isso é uma coisa bem fixada para você? Você sabe quem você é? Quem você pensa que é? Ixi, essa é uma pergunta bem complicada de se responder, não é? Mas o que eu quero falar com isso? A respeito dos adolescentes, eu quero dizer para você que se você tem um filho na adolescência, você tem uma pessoa dentro de casa que está, de certa forma, firmando a base não, mas firmando todo da sua identidade. Sobre isso nós falamos a respeito da identidade, mas também da autonomia, da independência, de gestão emocional, gestão de tempo, gestão social, influências, relacionamento, tudo isso, de certa maneira, se engloba quando nós falamos sobre identidade. E se você, pai e mãe, tem a sua identidade bem estabelecida, você sabe quem você é, você sabe onde você quer chegar, você sabe no que você é bom, você sabe quais são as suas metas e como você vai alcançar cada uma dessas metas, fica bem mais fácil para o seu filho administrar essa pequena amostra de vida adulta que ele está tendo, que são as suas relações sociais, suas relações pessoais, a forma como é influenciado, suas responsabilidades. Por quê? Porque na adolescência o seu filho está aprendendo a ser adulto e ele está olhando para um adulto. Alguém já perguntou para você se você tem certeza a respeito de quem você é, do que você é bom? Você já parou para pensar sobre isso? Isso é uma coisa que eu penso muito. Todos nós aqui, se somos adultos, passamos por todas as fases de desenvolvimento até chegar aqui, não é? Então, a gente foi criança, bebê, né? Vamos começar do começo. Fomos bebês, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e chegamos na vida adulta. E também tivemos que lidar com todos os pontos, as fases desse processo de desenvolvimento. Você se lembra de quando você era adolescente? Você se lembra dos seus medos? Você se lembra das suas frustrações? Quais eram os pontos de frustração? Quais eram as situações que traziam para você, geravam para você um alto nível de estresse, de frustração, de decepção? Como eram as suas expectativas a respeito das pessoas, a respeito de você mesmo, a respeito das coisas? Adolescente pensa muito, na verdade ele pensa até demais. E é daí que saem as crises. Você lembra da nossa dica de livro sobre pastorear o coração da criança? Na adolescência, nós conseguimos fazer as aplicações desses princípios, dessas verdades, desse material para os nossos filhos. Sempre que enfatizarmos o comportamento, a nossa chance de falhar em relação à orientação, em relação ao aconselhamento, à mediação, à gestão da situação, ela é elevadíssima. Por quê? Porque nós não estamos olhando para a raiz
do problema, nós estamos olhando para os reflexos dele, para as consequências do problema. Todas as vezes que nós olhamos para o coração, que nós olhamos para a situação, a saúde mental, emocional do nosso filho, nós estamos olhando para a raiz do problema. Identificando o problema, identificando a raiz dele, nós conseguimos fazer como fazemos com a erva daninha. No meio da sua grama, quando você identifica o mato, né, que está matando a sua grama, e você vai, joga um veneninho em cima dele, você mata só o mato e você permite que a sua grama volte a ser saudável. E com seu filho é a mesma coisa. Então, primeira dica para você que está aí tentando administrar as crises nessa quarentena do seu filho adolescente é essa. Não olhe para o comportamento, não olhe para a crise, não olhe para a porta do quarto batendo, não olhe para o grito que foi dado, não olhe para o mau humor daquela semana, daquele dia. Olhe para dentro, olhe para a mente do seu filho, para o coração do seu filho, para as dicas de como está o emocional dele, e você vai achar a raiz do problema. Mas na quarentena que todos estamos passando, alguns já estão saindo do isolamento, mas a maioria de nós permanecemos ainda isolados. Dentro da quarentena é muito fácil de identificar a crise, né? A raiz do problema do mau comportamento do seu filho adolescente. E em alguns vídeos anteriores nós falamos sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre mediação de birra das crianças. As crianças se jogam no chão, choram, fazem aquela cena toda quando elas precisam ter alguma necessidade atendida, quando alguma coisa está fora do eixo e ela precisa comunicar isso. Se ela aprendeu a pedir as coisas chorando, se ela aprendeu a pedir as coisas gritando, batendo, se jogando no chão, essa é a comunicação que ela vai ter para comunicar para você que ela está precisando de alguma coisa, que ela quer que você faça alguma coisa na hora que ela quer que seja feita. E aí nós falamos sobre como administrar isso, né? E com os adolescentes não é diferente. Então a forma deles comunicarem que alguma coisa não está bem, que eles não estão sabendo lidar com alguma coisa que saiu do controle, é quando a porta bate, quando o mau humor aparece, quando a falta de vontade para fazer as coisas é absurda, quando ele não quer conversa, quando ele está numa situação insustentável que até você prefere nem tocar no assunto, que é para não gerar um atrito, um confronto ainda maior. Então, na quarentena é muito fácil a gente identificar isso. Por quê? Porque o seu filho está sentindo uma falta absurda da roda social dele, das pessoas com quem ele convive, dos outros adolescentes. Ele está sentindo falta da rotina, porque os adolescentes, por mais que eu e você, que somos pais, percamos a autonomia não, mas percamos a administração do dia, da ordem dos acontecimentos na vida dele, ele tem uma rotina. Ele sai de manhã, ele vai para a escola, à tarde ele vai fazer as atividades que ele tem que fazer, ele vai sair com os amigos, à noite tem alguns que já têm os compromissos noturnos, dorme fora de casa, traz o colega para dormir em casa, vai para a casa do colega, traz o colega para dentro de casa, tudo isso sem uma supervisão de adulto. Então você pensa como está sendo difícil para o seu filho ficar trancado no quarto em casa. Ah não, Nayara, mas para o meu filho ele já vivia assim, não teve muita diferença não, é um menino, uma menina ali, ó, que só quer ficar trancado dentro de casa e não sai muito, não traz muita gente. Mas lá na escola, nas outras atividades que ele tem, outros cursos extracurriculares, ele tem a roda de relacionamento dele sim. E na verdade agora ele está tentando se organizar. Quem sou eu no meio dessa bagunça toda? Será que eu vou ter que ficar estudando à distância? Será que eu vou voltar ainda esse ano para a sala de aula? Quando eu voltar, como vai ser? Será que o meu amigo, que era mais chegado a mim, acabou se achegando a uma outra pessoa? Será que vai estar tudo do jeito que eu deixei? Será que eu vou ter que começar tudo de novo? Então seu filho está numa crise. E como que ele vai colocar isso para fora? Estourando. Sabe um balão quando você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, quando deu o limite dele, ele estoura? Criança, adolescente, até nós adultos somos assim.
Nós somos inflados com os nossos problemas, com as nossas emoções, com as nossas instabilidades, com as circunstâncias, com a forma como o que acontece do lado de fora me afeta e eu vou inflando até que deu o meu limite e eu estouro. E aí que eu perco o meu controle a respeito das minhas atitudes, das minhas ações. E os adolescentes, de uma forma especial, eles são inflados muito rapidamente e eles estouram com muita facilidade. Conhecer o coração do seu filho, conhecer a intimidade dele em relação aos seus sentimentos, em relação às suas emoções, é e sempre vai ser a porta de entrada para resolver qualquer problema. Seja com seu filho, seja com o seu filho adolescente, seu filho ainda na infância, seja com o seu filho já adulto, que já construiu família, seja você mesmo, seja as pessoas com quem você convive, todos nós. A raiz de todos os problemas está dentro de nós. Quando eu pergunto para você quem você pensa que é em relação à imagem que você tem de você mesmo. Quanto melhor for a visão concreta que você tem da sua estrutura emocional, de quem você é, da sua estrutura social, familiar, quanto mais concreta for essa visão de quem você é, menos influência os padrões comparativos vão ter. Pensa comigo, seu filho está em casa e ele tem a realidade dele. E não é só para o seu filho, para nós também isso se aplica. Estamos em casa tranquilamente. O alarme disparou. Estamos em casa tranquilamente com a nossa realidade, aquilo que é concreto diariamente para nós. E daí eu abro as minhas redes sociais. E ali nas minhas redes sociais tem as pessoas que são chegadas a mim, que é da minha roda de convivência, e tem aqueles que são distantes de mim. Tem as celebridades, tem os influencers, e todos eles mostrando para mim a sua roda de convivência, a sua realidade concreta. Porém, todos sabemos que nas redes sociais nós mostramos aquilo que convém. E muitas coisas não são verdades. Mas aí, mesmo sabendo dessa falsa realidade virtual, nós somos tendenciosos às comparações. E na maioria das vezes eu faço o quê? Eu comparo a minha realidade concreta com aquela realidade virtual, que talvez para aquela pessoa que postou não é concreta. E os nossos filhos fazem o quê? Eles estão o tempo todo se comparando. Comparando o resultado que o outro teve na prova, comparando o resultado que o colega teve no semestre, comparando as meninas, principalmente, comparando o seu estereotipo, seu físico com o físico das outras, com aquilo que as outras mostram. E o que é legal é que a rede social tem falado muito a respeito disso também, mostrando uma foto de um ângulo e mostrando a mesma pessoa no mesmo lugar de outro ângulo. E querendo dizer o quê? Que tudo é uma questão de ângulo certo, tudo é uma questão de luz certa, tudo é uma questão de saber o momento de tirar a foto. Mas mesmo assim, as comparações, elas continuam crescendo e tendo uma influência significativa na identidade dos nossos filhos. Se eu não falo com o meu filho a respeito das emoções dele, se eu não falo com o meu filho a respeito das inseguranças dele e transmito para ele uma segurança externa, algo concreto para que ele se apoie, se eu não sei qual que é como está o coração do meu filho, se eu não sei o que ele tem pensado, se eu não sei o que tem atraído o olhar dele, se eu não sei quais são as características dele, no que ele é bom, no que ele tem facilidade, no que ele tem dificuldade. Se eu não sei isso, eu não consigo ajudá-lo. Se eu não forneço para ele, se eu não dou para ele um lar seguro, um lar estável, confiança para que ele possa me contar qualquer coisa, sem que eu faça um julgamento, mas que eu estenda para ele uma opção, uma hipótese de solução, se eu não faço isso, eu não vou conseguir ajudar o meu filho nessa construção que ele está fazendo de identidade. E a identidade, ela começa lá pequenininho,
1 aninho, 2 aninhos. São habilidades que na escola o seu filho é estimulado a desenvolver. Identidade, autonomia. Então nós trabalhamos com a criança na escola valores e princípios, para que quando ela chegue nessa parte da vida, da adolescência, ela consiga firmar, ela consiga estabelecer os seus princípios, os seus valores, as suas verdades absolutas e a sua identidade. E nós temos muitos adultos com crise de identidade, nós temos muitos adultos perdidos em relação a quem são, no que são bons, no seu concreto, quando em comparação com aquilo que é concreto para o outro, gera um conflito, uma frustração. Por isso eu perguntei se você sabe quem você é. Se lá na sua mente você acha que você é um fracassado, lá no seu interior você acha que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não é bom, que você não é bonito, que você não é bonita, que o seu padrão social ele não influencia, por isso que você não chega em lugar nenhum. Se essa visão que você tem de você é a visão que os outros também têm a seu respeito. E quando nós, os pais, os adultos da casa, nós somos tios também, somos avós, somos primos, somos amigos, além de pai e mãe. Se nós não temos a nossa identidade bem desenvolvida, não temos como ensinar os nossos filhos a desenvolverem suas identidades. Nós entramos naquela questão da da autoridade e do poder. Poder, capacidade de exercer poder. Autoridade, direito de exercer poder. Se nós não temos uma identidade bem desenvolvida, não tem como ajudar os nossos filhos, principalmente na adolescência, a desenvolver a sua própria identidade. Mas isso quer dizer que eu nunca vou ter crise de identidade? Vai sim. Todas as vezes que alguma coisa que era concreta mudar, todas as vezes que você passar por uma transformação, todas as vezes que você passar por alguma situação que te afete emocionalmente, você vai passar por uma crise que pode ser grande, pode ser pequena, mas você vai passar por um desconforto em relação à situação. Isso é normal. Você nunca foi mãe e de repente você tem um filho. E aí você não tem a ajuda da sua mãe, você não tem ninguém que te auxilie. Você mora com seu marido ou mora sozinha na cidade, você não tem familiares e de repente você se torna mãe. Mesmo passando por todo o processo da gestação, no dia que o médico te entregar aquele bebê e você for para casa, você vai olhar para aquele bebê e você vai ter uma crise de identidade. Você vai ter que se achar de novo dentro do papel materno. E depois que você já se acostumar com o processo de maternidade, você vai ter outras crises profissionais. Vou voltar, não vou voltar, vou ficar só em casa, vou ter que deixar meu filho. Você tinha um emprego bem estável, bem seguro e de repente essa segurança foi tirada de você. Tem muita gente passando por crise, adultos passando por algumas crises agora nesse período de calamidade, de epidemia, porque perdeu o emprego que era algo concreto, seguro de muitos anos. Então você vai passar. Só que nada se compara com a crise da adolescência, porque é ali que as coisas se estabelecem, é ali que você define uma visão do futuro. Por que os adolescentes têm tanta dificuldade na hora de escolher uma carreira profissional? Porque falta conhecimento daquilo que ele é bom, daquilo que ele tem mais potencial. Então, ele acaba ficando em dúvida, ele acaba entrando em conflito com aquilo que ele gostaria de ser e aquilo que ele tem mesmo possibilidade para ser. Então, a questão X, se a primeira olhe para o coração, se a primeira dica olhe para o coração e não para o comportamento, a segunda dica não queira terminar com essa crise, essa situação de uma forma brusca. Opte por administrar esse conflito. Todas as vezes que a gente tenta tesourar, isso aí vai ter alguma consequência a médio prazo, a longo prazo. Por exemplo, menino, Deus livre, isso é frescura, para com isso.
Ninguém tá fazendo bullying com você não, isso é frescura. Você acha que todo mundo que olha pra você tá pensando alguma coisa a seu respeito? Você acha que você é o quê? Você é o centro do universo? Você é a última Coca-Cola do deserto? O que eu tô falando pro meu filho? Olha, eu não estou muito preocupado com aquilo que você está passando, não, com aquilo que é importante pra você. E se você acha que as pessoas estão aí tirando farinha com você, né, te tirando do sério, isso é problema seu, você tem que resolver porque isso é uma frescura. Eu estou dizendo pro meu filho, não confie em mim, não conte comigo para te ajudar a resolver isso. E termina logo com isso, porque eu não tenho tempo para ficar assistindo esse seu mau comportamento e nem tendo que responder a esse seu mau comportamento. Eu estou fazendo o quê? Cortando. Eu não estou administrando a situação. Eu não estou levando meu filho a refletir. Eu não estou levando ele a procurar hipóteses de solução. Eu estou dizendo para ele, guarda isso aí, para de olhar as pessoas assim, para de encarar esses problemas, para de encarar essas situações e levanta essa cabeça e segue. E isso vai ser contextualizado para outras situações, não apenas para essa situação de bullying ou esse problema de relacionamento com outros adolescentes. Isso vai ser contextualizado, isso vai ser levado para outras situações. Todas as vezes que ele tiver com alguma dificuldade, não vou me expor, porque isso é fraqueza. Isso é frescura. Eu não preciso de ajuda. Tá vendo como as coisas, elas não são só o do momento. Elas têm consequências a médio e a longo prazo. Consequências boas e consequências ruins. Tudo depende da forma como nós vamos mediar isso. Então, dica 1. Como vou administrar as crises do meu filho adolescente, para não dizer as birras do meu adolescente nesse período de quarentena. Dica 1, olhe para o coração e não olhe para o comportamento. Dica 2, não corte a situação de um jeito brusco. Administre, ensine o seu filho a gerenciar as emoções que ele está sentindo. Ensine o seu filho adolescente a administrar aquilo que está dentro dele. A colocar isso de uma forma concreta. Ensine o seu filho a colocar no papel. Ó, vamos lá. Vamos ver aqui. Você tem mais pessoas que são contra você ou a favor de você? Quantas pessoas da sua sala tiram sarro de você pelo mesmo motivo? Vamos colocar aqui. Vamos deixar isso num panorama. Vamos colocar isso num panorama para que a gente possa ter uma visão ampla da situação. Ok, já identificamos. Agora, vamos criar as hipóteses de solução. O que você pode fazer? Você pode conversar com essa pessoa, você pode chamar essa pessoa junto com o professor, junto com algum adulto que possa ajudar você. Como que nós podemos solucionar isso? Então, ao invés de cortar bruscamente, para com isso, isso é frescura, nem todo mundo está olhando para você. Você acha que todo mundo se importa com você mesmo, menino? Ao invés de fazer isso como uma tesourada, vamos ensiná-lo a administrar, ajudando ele a administrar, a gerenciar essa situação. E a dica 3, que é tão preciosa quanto a 1 e a 2, que é paciência. Paciência. Você já foi adolescente, você já teve as suas crises de identidade. E se você não firmou, não desenvolveu bem a sua identidade, você tem crise disso até hoje, e isso aí gera consequências em todas as áreas da sua vida, profissional, social, emocional, financeira, porque você não tem uma definição de quem você é, ou você não tem um pensamento positivo a seu respeito. Por isso que essa pergunta é muito importante, quem você pensa que você é. E esse provérbio, ele mudou muitas coisas na minha visão a respeito de quem eu sou, a respeito de quem a minha família é, de quem a minha filha é e de como agir frente às comparações. Porque assim como o homem se vê, assim como ele pensa ser em sua alma, na sua intimidade, no seu coração, na sua mente, ele é. Então, a melhor forma de você ensinar o seu filho a saber quem ele é e a construir uma identidade concreta, uma identidade
inabalável frente às comparações, frente às acusações que outros adolescentes, outras pessoas vão fazer a ele, é mostrando para ele que você tem essa identidade bem construída e levando ele por um caminho sólido, concreto, para que ele possa construir a dele. Então tenha paciência, seu filho perdeu aquilo que era importante para ele. Sim, a vida social é muito importante para o seu filho adolescente. Tá? Não sei se você assiste o conteúdo que o seu filho assiste, se você segue as pessoas que o seu filho segue, mas tudo gira em torno de relacionamento. Tudo é uma questão de status, tudo é uma questão de comportamento, de influência. Tudo é uma questão não só de ter, mas de exercer. Então ele está ali numa disputa territorial, principalmente no momento em que ele demonstra alguma afeição, ele tem as questões sentimentais afloradas. Então essa é nosso conteúdo dessa semana. Gerencie as crises do seu filho adolescente. Se você tem um filho adolescente e um filho de 4, 5 anos, você tem duas perspectivas diferentes dentro da mesma casa. Você tem a birra da criança pequena e você tem também a birra do seu filho adolescente, e a forma de você administrar e resolver isso, ela é muito semelhante. A mesma coisa que você vai aplicar para o seu filho de 4 ou 5 anos, você vai aplicar para o seu filho adolescente. A diferença são os níveis, a forma como você vai aplicar isso para quem é criança e para quem é adolescente. Espero ter ajudado você. E se você está passando por crises que você não consegue administrar, ou você precisa de uma visão, uma perspectiva de fora, você pode deixar ali no direct, eu posso ajudar você. E se é uma questão muito mais específica, muito mais profunda, tem uma série de profissionais que podem te ajudar. Você não está sozinho, você não precisa passar por isso sozinho se você não tem condições de fazer isso. Nós podemos ajudar você. Eu sou Nayara Oliveira, neuropsicopedagoga, e essa é a nossa página onde nós falamos sobre maternidade, criação de filhos, paternidade, comportamento e uma série de outros conteúdos que pode ajudar você no núcleo familiar.